Aí por isso que essas pessoas que a gente encontra, que só vêm a mesquinhez, que são os verdadeiros espinhos das rosas. Eu não digo nem que são esterco, porque veja, a rosa, ela é tão digna que ela cresce dentro de um esterco. Mas você já viu alguma rosa com perfume de esterco? Nem de cocô de bode, nem de vaca, nem de nada. Pode botar todo o cocô do mundo que ela vai exalar o perfume dela. Porque está no nosso potencial. Agora, eu acho que nós temos jeito, sim, quando você quer alimentar aquele animal que está dentro de ti, pelo lado do bem. Ah, vamos ser agora franciscanos. Eu tive uma colega que quando nós estudávamos na FAFIG, né? E ela dizia assim: Bel, você nasceu com o espírito de ser irmã de caridade porque você quer ajudar todo mundo. Sabe o que acontece? A misericórdia de Deus é muito grande. A fila anda, meu filho, o mundo é redondo. A gente se encontra não sabe quando. Quando esta criatura casou-se, foi embora para a Alemanha, chegou lá, adquiriu uma doença, lúpus, eu não sei se você já ouviu falar. Meu amigo, um dia de sábado, eu estou na minha casa, o telefone tocou, eu disse: meu Deus, eu não acredito, eu queria tanto dormir um pouquinho. O telefone insistiu, ele tocou 3 vezes seguidas, todas as chamadas que tinha direito. Eu me levantei, foi me irritando aquele toque, eu me levantei e fui atender. Era da Alemanha. Gente, eu não quero passar nesta porta com vida, se não é verdadeiro o relato que eu estou contando a vocês. Bel, tudo bem? Tudo bem. Aí, você sabe, quando a gente fala no exterior, aí demora um pouco, né? A ligação não é tão rápida quanto a gente. Aí eu: oi, Graça? Mas Graça, minha amiga, eu precisava tanto falar com você. Eu disse: pô, não, como é que tu estás? Como é que está teu filho? Ela disse: você não soube que eu estou muito doente? Eu disse: não, alguém, eu me encontrei com uma das meninas da faculdade, elas comentaram que você estava com problema de saúde. Ela disse: pois é, eu não estou com problema de saúde, eu estou nos meus últimos dias de vida. Veja bem, meus últimos dias de vida. E aí, minha amiga, eu me lembrei de ligar para você para lhe pedir que em suas orações você ore por mim. Gente, eu estou toda arrepiada. Isso é fantástico. Isso é ser humano. Aí veja, uma pessoa que a vida inteira procurou me acusar, porque na nossa turma de psicologia, a gente aprende sobre os sintomas das doenças, sobre tudo. E o que acontece? Tinha uma colega nossa, Alzira, que a Alzira naquela época, ela tinha a minha idade, 60 anos, sei lá, ou talvez até mais, entende? E a Alzira já não decorava tanto, porque o que mais traz na nossa vida não é o trombadinho que rouba as coisas da gente, não, meu amigo, é a genética, porque a gente se esquece. Professora, só a gente pode fazer uma reflexão frontal, alguma coisa? Claro, se quiser deixar para tudo, deixa no final. O acusador, ele tem consciência. Como? O acusador, ele tem consciência de que ele está fazendo mal, porque há uma dicotomia com relação a isso, né? Fulano de tal está me prejudicando, mas aquela pessoa que prejudica você, ela tem consciência que está prejudicando? Muitos têm, isso é terrível, nós temos. Sabe por quê? Porque quando você fala com um psicopata, ele tem exatamente essa característica. O psicopata, meu filho, ele mata você agora, bebe o sangue e sai ali naquela porta achando que não fez absolutamente nada, porque é do temperamento dele. Sabe a historinha de Mr. Arcadão? Já ouviu falar? Não tem remorso, do não tem filme? culpa, né? Não tem. Não tem culpa, não tem remorso, entende? Então ele só vai ver você o teu lado mal. Eu não falo nem pro lado psicopata, eu falo pro lado característica natural, por exemplo. Não, isso aí não é natural, não. Um professor pressiona demais o aluno, né? Porque ele diz: não, esse aluno tem um potencial, eu preciso pressionar, porque senão ele não vai demonstrar o potencial dele. Sim. Mas aquele período de pressão pode ser um inferno na vida do aluno. Claro. E o aluno criar uma ojeriza, né? Com relação àquele professor, com relação àquela matéria. É a parte natural. Só que você sabe que existe uma frase, tu és cristão? Existe uma frase, não tem religião. Mas já ouvi falar, né? Os homens me fizeram perder o senso religioso. Não, mas aí não perdeu dentro de você. Não, que eu não perdi. Não. Porque veja, religião é algo que o católico tem uma irmã até freira. E tanto que nós rezamos, tornou-se nosso irmão freira. Só que eu digo o seguinte: aonde você vai procurar o humano tem sempre defeitos. Entendeu? Então você vai ver que no início da era cristã, quantos cristãos sofreram, que na igreja tinha a Inquisição, meu amigo. As pessoas eram queimadas vivas.
que você assistia o filme Lutero, você vai ver filas de pessoas que tinham que doar o que tinham para poder se salvar e ter uma indulgência. Tenha misericórdia, meu Deus. Não é por aí. Não é que eu vou dizer, não, a gente vai ter que ter uma vida santa, mas a gente tem a obrigação de orar e vigiar. Ai, meu Deus, eu errei isso aqui, eu posso pedir perdão a Deus, até em pensamento, se eu não tenho a humildade de chegar junto do outro e pedir, mas pedir até a Deus, em pensamento, que eu possa substituir aquele mal por uma coisa do bem, ou até fazer o bem a outra pessoa, entende? Porque bem não é só bom, eu tenho meu dinheiro, agora eu vou comprar 10 cestas básicas e vou levá-la para a comunidade. Não é por aí não, meu amigo. Caridade, na maioria das vezes, é a gente entender o outro na posição que ele está. É muito fácil condenar Hitler e condenar todo mundo. Será que você, no lugar dele, teria outra opção? A gente não sabe. Muitas vezes, os grandes homens, Dilma, veja o nível de aprovação que ela tem. Outro dia eu conversando com um aluno aqui na faculdade, que ele é Zé do Contra, ele é bem engraçado, né? Zé do Contra, José do Contra. Eu encontrei ele, ei, professora, tudo bem, tudo bem. Aí ele terminou falando de política. Aí ele disse assim, professora, a senhora já viu a questão de Dilma, que é a conselheira? Mas a senhora já viu que ela não faz isso, não faz isso, não faz aquilo outro? Eu disse, meu amor, meu coração, eu chamo todos os alunos já aqui, já me conhecem há muito tempo, meu coração, se coloque no lugar dela. Veja os que já passaram e não adiantaram um passo à frente. Ela é a primeira mulher do Brasil. Então, não é só por ser a primeira mulher, mas eu estou, na questão do gênero, eu estou lhe dizendo, considere ela como ser humano. Aí chegou e disse, assim não dá para falar de política. Aí saiu brincando e foi embora. É por isso, entendeu, Everson, que tem pessoas, meu filho, que tem um gozo fálico, como dizia Freud, meu filho, é um gozo fálico de acusar o outro. Ô meu filho, se eu nunca convivi com você, como você pode me acusar sem me conhecer? Como é que você pode dizer, professor Isabel, é isso, é aquilo, outro, você conviveu comigo. Olha, eu sou do sítio Pilão de Quipapá, lá dos Cafundó mesmo. Eu estou aqui pelo meu esforço, pela misericórdia de Deus, entende? Então, aí você vai, meu coração, e fica assim pensando, meu Deus, como pode você avaliar o outro se você não conviveu? E minha avó dizia, minha filha, tem que comer um quilo de sal com o outro para saber como é o outro. Eu não posso emitir uma opinião contigo se eu nunca te vi, criatura. Nós tivemos relacionamentos ao passando. Por exemplo, um meninozinho lá na secretaria, a gente conversava, falava, você tem de mim a impressão, como vocês se lembraram, que eu fiquei super feliz. Foi um dos dias mais felizes foi quando o menino explicou para mim. Eu estava com tanta coisa, meu filho, naquele dia, tão aperreado, a comissão do médico, mil coisas. Ele falou, professora, olha, será que a senhora, o menino lembrava da senhora? Eu tive a maior alegria na minha vida, porque a melhor coisa do mundo é o reconhecimento, meu filho. Agora saiba que neste mundo campo, que nós vivemos, meu filho, a corrida do espermatozoide era pior, porque aqui todos nós somos vencedores, não é verdade? Quem aqui não lutou com 400 milhões de espermatozoides para estar aqui agora? Todos nós, meu amor. E você saiu correndo na frente para o vencedor. É isso. Aqui fora é pior. É o camarada contigo, botando o bracinho de você, alisando aqui seu ombro, assim, olha, tome barraco. Vinícius assim, do seu ponto de vista, porque aquele professor que está lhe massacrando é porque você nunca é sozinho, é você e sua família. Quem já viu alguém andar só? Jamais. É você e a sua família. Se você é família de pais separados, de um pai marginal, de uma mãe que anda embriagada, transando com todos os homens, como vai ser você, meu amor? Você vai condenar todas as mulheres e todos os homens que você encontrar na sua vida, porque você tem um histórico de vida ruim. Não precisa ser um psicopata verdadeiramente. Agora, que tem um bando de psicopata no mundo, tem, meu filho. Se a gente for juntar, a Tamarineira, onde eu fiz estágio um ano, é muito pouco. As doutrinas éticas, não é assim? O que é que a gente tem por doutrinas? As doutrinas éticas fundamentais nascem e se desenvolvem em diferentes épocas e sociedades, como respostas aos problemas básicos apresentados pelas relações entre os homens e, em particular, pelo seu comportamento moral efetivo. Aí vem que a